Nós temos falado sobre a graça de Deus, temos buscado viver a graça de Deus. Não é entender com a mente, ninguém consegue entender com a mente, se vive. Quero falar algo para você a respeito da graça de Deus. Você sabe o dia, olha aqui, que eu comecei a ter uma luz maior da graça de Deus? O dia que eu compreendi que eu não entendi ainda. Eu parei e olhei e falei, eu não sei de graça de Deus. Eu sei o nome da graça, que a palavra graça é um favor imerecido, mas eu preciso experimentar, eu preciso viver mais isso, eu preciso experimentar mais da graça de Deus, eu preciso vivenciar mais a graça de Deus. Sabe, o dia que eu fiz isso, eu descobri que a graça de Deus não é exaurida. Você jamais exaure a graça de Deus e diz assim, eu conheço tudo da graça de Deus. Todos os dias, a graça de Deus se renova. A palavra diz que todos os dias as misericórdias de Deus se renovam. E a palavra misericórdia ali é a mesma palavra usada para graça. É a palavra hased no original. É a mesma palavra usada para graça. Essas misericórdias que se renovam, não é aquela misericórdia em que você tem que o tempo todo estar clamando por ela. É algo completo, é algo consumado, é algo que já está pronto. E isso é uma das coisas mais extraordinárias que eu acho no Evangelho de Jesus. Essa é uma das coisas mais extraordinárias que existe. As coisas em Jesus, todas as coisas estão concluídas. Não há mais nada por fazer. Isso é maravilhoso. É lógico que nós não temos esse entendimento. Mas quando nós começamos a ter revelação, o apóstolo Paulo fala o tempo todo para nós, para que Deus nos desse revelação, abrisse os nossos olhos. Quando nós temos esse entendimento, então nós começamos a olhar e começamos a vivenciar, a praticar vida de Deus de forma diferente. Você então começa a entender, por exemplo, que vida eterna não é somente uma vida sem fim. Vida eterna é vida de Deus. É a vida que faz você se assemelhar ao Pai. E ser imagem e semelhança dele. Ser imagem e semelhança porque você tem a autoridade que ele tem e você tem o estilo de vida que ele tem. O exercer da autoridade que ele tem. Colossenses 2, por favor. Colossenses 2, verso 9. Tem um texto maravilhoso, eu acho maravilhoso. Essa declaração de Paulo é uma declaração assombrosa, assustadora. Ela é tremenda. Paulo diz aqui que nós já estamos completos, aperfeiçoados. Olha o que ele fala. Começa no verso 9. Porquanto nele quem? Nele quem? Em Cristo Jesus. Nele quem, queridos? Em Jesus, isto. Nele habita corporalmente. É muito jóia isso, porque os testemunhos de Jeová, porque eles nunca foram testemunho de Jeová. Porque testemunho de Jeová significa que seria alguém que estava sendo enviado por Jeová, que é Deus. O testemunho de Jeová, eles dizem que Jesus não é Deus. Ele diz que Jesus é um homem, eles não acreditam que Jesus é Deus, eles dizem que Jesus foi um profeta muito importante. Então, esse texto na Bíblia deles, ou eles rasgam, ou eles apagam, ou eles, não sei o que eles fazem, porque está escrito aí que em Cristo a plenitude de Deus habita no corpo de Cristo. Você aprendeu que Jesus é 50% Deus e 50% homem. E eu vou falar para você que isso não é verdade. Jesus é 100% Deus e 100% homem. 100% Deus, ele pode agir como Deus. 100% homem, ele compreende você como homem, como ser humano. Então, aqui já acaba com a ideia, né? Já mostra que a plenitude da divindade, da deidade habita em Jesus. Aí o verso 10 ele diz que nós também estamos nele. Olha o que está escrito aí. Também nele estais aperfeiçoados.
Olha o que a palavra de Deus... Presta atenção, irmãos. Pega a caneta aí, rabisca debaixo do estáis aí. Aí você põe um puxadinho assim, leva na lateral branquinha da sua Bíblia, aí você coloca lá, no presente. Não é no futuro. Não está dizendo que um dia você vai ser aperfeiçoado. Não está dizendo que um dia você vai receber o aperfeiçoamento. Está dizendo que você já está aperfeiçoado. Você já está aperfeiçoado. É a plenitude de Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas ensinam que se nós formos diligentes, diligente o suficiente, se eu orar, se eu jejuar, se eu for muito justo, se eu tomar cuidado com meus olhos ver, com o meu ouvido ouve, então, se eu fizer isso, aí então, um dia eu vou alcançar a plenitude, a perfeição. Isso é religião. Se você for bom, suficiente, um dia você vai alcançar o karma. Karma aí, irmão. Fala um trem desse pra mim, não. Você vai alcançar o karma. Agora não, agora você é um pecador. Você é um comedor de feijão. Lá não é mais comedor de feijão, no preço que está, comedor de arroz. Se você se você se resguardar, se você se esforçar, se você fizer o melhor, irmãos, eu tenho algumas frases de efeito que o povo manda, é a pura lei, que eu tenho que me esforçar para fazer o meu melhor. Eu tenho que me esforçar. Não, eu tenho que descansar. Jesus já fez, não foi o melhor, foi o perfeito. Eu só tenho que crer nele. Eu não sou santificado por minhas ações, eu sou santificado pela ação de Jesus. Pastor, eu não consigo entender. Pois é, isso não é para você entender com a sua mente. Nós não conseguimos entender a graça de Deus. Graça é algo tão diferente das coisas da terra, que a graça veio do céu na pessoa de Jesus. A lei veio por meio de Moisés. Mas a graça, ela foi diferente. Moisés escreveu a lei, mas a graça não. A graça, ela veio em Jesus Cristo. Aí mas a religião faz o seguinte, a religião fala, não, você tem que se esforçar. Aí se você se esforçar muito, aí então você vai ser um homem santo. Vai ser uma mulher santa. Quem é você? Você é um comedor de arroz, vai falar que você é santo? Isso não é cristianismo. Isso é religião. Toda religião ensina isso, que mediante as suas atitudes, se você é fiel, se você é leal, aí então você vai se tornar perfeito, um dia. No cristianismo, você já começa pronto. Aleluia! Você já começa pronto. Em Deus você descobre que hoje você já é santo. Aleluia! Você já é justo. Você já é inculpável. Tiago 5, verso 16 diz, 16 ou 17, não me lembro bem, diz que, agora eu vou achar agora, né, porque eu falei, né? Aleluia, Tiago 5, verso 16, ou 17, agora eu vou descobrir agora, aqui ó, 16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí então, alguém fica, eu preciso de arrumar um justo para orar por mim. Eu preciso de orar porque a oração do justo é que tem efeito. Está escrito no livro de Tiago. Então, se você quiser que um justo ore por você, põe a mão na sua cabeça e ora por você. Você foi justificado. Você foi justificado. Quando você tem a revelação da graça, você entende, compreende que você já está pronto. Mas talvez você olhe para você e fala assim, o pastor é muito bonzinho. Porque ele fala que eu estou pronto, mas eu olho para mim e você descobre. Olha para você e fala, tem muita coisa ainda, pastor, para mudar. Aí então, como você olha para você e pensa, tem muita coisa para mudar, aí então você volta para a religião e pensa, então eu tenho que me esforçar muito para eu chegar lá. Para que eu possa chegar lá. Isso é um pensamento natural.
E existem muitas pregações naturais. Eu já parei de assistir televisão, porque se eu assisto televisão, os outros pregando, eu peco. As pregações são naturais, de esforço, de você tem que se esforçar. A palavra de Deus diz que só tem um esforço que eu e você temos que fazer, é o esforço de crer, de entrar no descanso. Qual é o descanso? Crer que Jesus já fez por mim, é dar a Ele a autoridade, ou reconhecer nele a autoridade que Ele tem. Mas as pessoas nós às vezes ficamos tentando conquistar. Então você pensa, eu preciso jejuar, eu preciso de orar. Eu quero ver você me contar qual o tanto de oração que é suficiente. Se você orar 1 hora, o diabo vai dizer para você, você orou só 1 hora? É pouco, tem que orar mais. Eu não estou falando para você não orar não, só estou dizendo para você que se você for tentar se justificar pela oração ou pelo jejum, você nunca vai. Isso é natural, irmãos. Tudo que é relacionado ao esforço é natural. Como eu falei, existem muitas pregações naturais por aí. Do tipo, você precisa jejuar, você precisa de ofertar isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo outro. Mas cristianismo verdadeiro, presta atenção, é o seguinte. Cristianismo verdadeiro é diferente. Você já foi justificado por Cristo Jesus. Por meio de Cristo. Do ponto de vista natural, você precisa vigiar tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você, sente, tudo que você tem que vigiar tudo. Eu tenho que vigiar o que eu estou falando, o que eu estou vendo, tudo onde eu toco, isso não é cristianismo, não, isso é um inferno, é uma tormenta. Você ficar o dia inteiro pensando que você eu tenho que tomar cuidado agora, tenho que tomar cuidado porque vai entrar alguém, tenho que tomar cuidado porque eu vou falar, eu tenho que tomar cuidado. Eu lembrei de manhã, ministrando de manhã, eu lembrei do Geraldinho. Não é o Geraldinho Nogueira não, mas era mais ou menos igual, era um colega meu, por nome Geraldinho, hoje ele é pastor. E o Geraldinho se ajoelhou orando, pegou a Bíblia dele, colocou do lado, e começou a orar, e falou, Deus, muda a minha natureza, Senhor, eu sou um homem ignorante, eu sou um homem que briga com os outros, muda a minha natureza, eu preciso de mudar, eu vou mudar, e levantou, e alguém pegou a Bíblia dele enquanto ele estava orando, ao que ele levantou, ele falou, que desgraça, quem pegou minha Bíblia aqui? Sério? A oração dele era natural, sério. Desgraça é aquilo que é sem graça, sem a graça de Deus. Ela é um palavrão quando a pessoa está irada e fala para o outro, mas falar desgraça assim não é palavrão. Aí, alguém pode dizer, pastor, tudo bem, muito boa a sua pregação, muito bonito, mas e quanto ao meu comportamento errado, eu não preciso de mudar então, não? Primeira coisa, escreve aí, você não consegue se mudar. Quantas vezes você já tentou mudar e não deu conta? Quantas vezes? Você não consegue se mudar. Esquece. Não pare de tentar se mudar. Pare de tentar. A única mudança que você dá conta de fazer é se você sair de uma casa e ir para outra. Não é você que se muda, querido. É Deus quem muda você. É Deus quem muda você. Pastor, mas como que Deus me muda? Eu vou te ensinar. Vou mostrar para você. Se você comer muito, o dia todo, comer o dia inteiro, beterraba, come beterraba o dia inteiro, suco de beterraba, bolo de beterraba, vitamina de beterraba, chá de beterraba, beterraba frita, assada, cozida, ferventada. Olha aqui. Caso você enjoe dessa beterraba e vomite, o que você vai vomitar? Então, você quer mudança? Se alimente de Deus, e tudo que você falar, vai ter Deus. Tudo que você vê, vai ter Deus. Tudo que você tocar, vai ter Deus. Tudo. Se alimente de Deus. Não é assim que nós aprendemos? Nós somos aquilo que nós comemos. Agora respondeu, porque alguém perguntou assim, pastor, ouvir música do mundo é pecado? Algumas músicas é pecado cultural.
Porque algumas músicas não poderia, tinha que ter, isso é música, isso não é música. É um desrespeito, eu sou músico, é um desrespeito aos músicos. É um desrespeito. Eu não vou falar o nome de ninguém, nenhuma música. Mas isso é um desrespeito. Ninguém ouve. Então alguém põe num saveiro, põe um som bem alto e passa. Aí é a única maneira que o povo vai ouvir. Só ele que gosta, aí os outros ouvem por causa disso. Mas normalmente ninguém ouviria aquele tipo de música. Aquilo não pode, já é um pecado cultural. Mas não é esse aspecto, presta atenção, olha aqui. Olha aqui. Quando você se alimenta de Deus, quando você se alimenta da palavra, quando você se alimenta da vida de Deus, então você vai sendo transformado em algo semelhante a Deus. Quem é que vai mudar você? É Deus. É Deus quem está mudando você nesse processo, quem está me entendendo? Não é você que se muda. Então eu quero dar um exemplo para você a respeito, porque a palavra de hoje chama compreendendo, fala comigo, compreendendo a obra consumada. Fica tranquilo, eu não vou pregar ninguém nessa cruz, porque ela é muito fininha. Se fosse mais forte um pouquinho, eu pregaria pelo menos uns 2 aqui. Vamos lá. Vamos entender, compreender. Eu quero que você olhe para a cruz e compreenda que a cruz é o lugar onde Cristo, lá na cruz, foi quando Cristo morreu e ele falou uma palavra seguinte: está consumado. Presta atenção. Então, antes da cruz, aqui está o pecado, está o engano, está o fracasso, está a condenação, está a impureza, a injustiça. Aqui na cruz, você foi feito justo. Aleluia. Aqui na cruz você foi perdoado. Aqui na cruz Deus te fez filho dele. Aqui na cruz Deus derramou e ofereceu a você misericórdia. E você estava antes da cruz. E antes da cruz, você almejava isso. Você almejava ser santo. Você almejava se santificar. Você almejava se justificar. Mas presta atenção, você já encontrou com a cruz. Você já encontrou com Jesus. Agora você não está aqui mais. Você está daqui para frente. Aleluia. Agora, meu filho, você já é santo, você já é justificado, você já tem a vida de Deus, você já tem o Espírito Santo em você. Agora você já tem um perdão. Agora Deus já te fez santo. Não é suas boas ações que vai fazer você santo. É Deus quem fez você santo em Cristo Jesus. É uma verdade. Você começa, querido. O problema é que os crentes estão aqui, ó. Eu quero ser Deus. E fica orando, ó Deus, tem misericórdia de mim. Aí ele está olhando e diz, eu já tive. Você tem que estar de cá, filho. Eu já tive. Ah, pastor, mas tem textos na Bíblia. Nunca lestes? Eu já lestes. Nunca lestes o cego gritando, filho de Davi, tem misericórdia? Eu já leste esse texto. E lá nesse texto diz que o cego estava onde? À beira do caminho. Onde o cego estava? À beira do caminho. Ele não estava no caminho. Quem é o caminho? Ele não estava em Jesus ainda. Por isso ele clamou por misericórdia. Mas quando ele foi curado, e também é um entendimento, porque os olhos espirituais dele foram abertos, e ele teve um encontro com Jesus, quando os olhos espirituais dele foram abertos, que é um entendimento, é um simbolismo da cura da cegueira dele, aí presta atenção, a partir daquele momento, se você ler o texto lá, se você lestes o texto, você vai lestes, que está escrito lá, que ele seguiu Jesus caminho afora. Seguiu Jesus no caminho. Ele não estava mais à beira do caminho. E você não vê mais os escritores, os evangelhos dizendo, e aí então outro dia, aquele homem que tinha sido cego falou, Jesus, tem misericórdia de mim de novo. Não, ele não falou, ele não fazia mais essa oração. A oração dele já não era misericórdia, era, Senhor, eu sei que o Senhor é meu Pai. Eu sei que eu sou teu filho. Eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sou justificado, sou perdoado. Eu tenho uma nova vida.
Quem entende isso? Mas talvez as suas ações ainda não correspondem à sua nova posição em Cristo Jesus. A sua identidade às vezes não corresponde, né? As suas ações não correspondem à sua nova identidade em Cristo Jesus. Mas a verdade, a seu respeito, continua sendo a mesma. Você é justo. Você é filho de Deus. Você é completamente aperfeiçoado. Nós lemos o texto aqui em Colossenses 2, 9 e 10. Lá diz que nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. A ordem bíblica, o entendimento bíblico é muito claro, mas nós invertemos essas questões espirituais e então nós começamos a pensar que isso é uma maneira bonita, piedosa, de falar, não, eu sou somente um pecador que eu não mereço isso. Isso não é piedade, querido. Isso não é piedade. Isso é falsa modéstia. Você já imaginou? Um homem muito rico adota você, te dá todos os bens para você, dá toda a herança que ele tem, te faz um homem milionário. Amém. Te faz um homem milionário, aí você fala, não, eu não mereço viver isso não, eu não mereço andar nesse carro, eu quero continuar andando nessa bicicletinha aqui. Nada de mal andar na bicicleta, mas no carro é melhor. Não, eu quero andar, eu sou muito simples, pastor, sou simplão de tudo. Pois eu sou simples e prefiro o carro. Mas eu não quero. Por que você não quer? Porque eu não mereço. Ele não perguntou se você merece, ele te deu. Ele te deu. Ou seja, presta atenção, é uma ofensa para ele. Ele está dizendo, não, o sacrifício que você fez por mim, Senhor, não precisa, não necessitava. O Senhor nos fez, querido. Você é justo, você é aperfeiçoado. Agora, a única coisa que vai acontecer é que você vai andar nessa verdade. Mas nós invertemos quando dizemos, eu não sou justo, eu não sou perfeito ainda, eu estou caminhando para chegar lá. Um dia eu vou chegar lá, como se isso fosse alguma coisa piedosa, mas isso não é o Evangelho de Jesus. Aí nós fazemos da obra consumada de Jesus o alvo. A obra consumada não é o alvo, a obra consumada é o começo da caminhada. Quem está me entendendo? É o começo da caminhada. Eu não posso olhar para aquilo que Cristo fez e dizer, um dia eu vou ser dessa maneira. Não, Ele morreu e Ele fez, Deus nos colocou. O primeiro batismo que acontece é o batismo da imersão em Cristo. O que acontece? O Espírito Santo, quando você se torna filho de Deus, o Espírito Santo, espiritualmente, pega o seu espírito, porque Ele está no seu espírito, Ele é um com o seu espírito. Então Ele pega o seu espírito e imerge você no corpo de Cristo. Você é imergido no corpo de Cristo. Então você está andando aqui na terra, mas espiritualmente, nós estamos, conforme o livro de Efésios, assentados nas regiões celestiais. Acima de todo principado, potestade. Resumindo, acima da capetada todinha. Toda capetolândia está debaixo do pé da igreja. Está lá em Efésios. Debaixo do pé, entende-se que eles são menores, são subjugados. Quem está me entendendo? Como que Davi matou Golias? Todo mundo acha que Davi matou Golias com a pedrada. Nunca lestes. Se você lestes, você vai ver que não é bem assim. Ele não matou com a pedra derrubou. Aí ele correu lá, pegou o quê? A espada e fez o quê? Cortou a cabeça de Golias. Presta atenção. Cabeça é a ação, a estratégia do diabo, é as artimanhas do diabo contra você, contra a igreja. A espada é a palavra de Deus. Meu filho, Deus está te ensinando a cortar as mentiras do diabo, prendeu você. E eu fico imaginando como que Davi matou Golias. Ele botou o pé no peito dele. É isso que a palavra de Deus diz, que a igreja está colocando Satanás, os principados da potestade, por estrado dos pés.
É uma garantia de Deus. Oh, aleluia. Posso começar a pregar, irmãos? Às vezes nós fazemos da obra consumada um alvo final, mas a verdade é que a nossa vida cristã começa na obra consumada. Do ponto de vista de Deus, nós já somos completos em Cristo Jesus. Do ponto de vista de Deus, nós já fomos aperfeiçoados. Amém, queridos? Nós já estamos, vós estáis em Cristo Jesus. Nós somos, porque... Por que eu sou, pastor? Porque Ele nos fez. Por que Ele nos fez? Isso aí eu não sei. Isso aí eu não entendi. Eu não entendi por que Deus escolheu você. Mas eu também não entendi por que Deus me escolheu. Mas já que Ele me escolheu, eu quero me divertir. Eu quero viver isso. Eu quero usufruir disso. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Você é completo em Cristo Jesus. Esta verdade precisa, ser clara em nós. Você já foi aperfeiçoado. Presta atenção. Escute isso. Você já foi aperfeiçoado. A criança, quando ela nasce perfeita. Perfeita. Mas a criança, quando ela nasce, ela precisa ainda se aperfeiçoar como ser humano. Mas ela nasce perfeita, ela nasce completa. Ela tem mãos, tem pés, tem olhos, ouvidos, mas ela precisa ser aperfeiçoada. Ela precisa, num processo, ser aperfeiçoada. Quando uma criança é nenenzinha, criança faz bagunça. Outro dia, uma mãe chegou no quarto, o menininho tinha feito uma pintura na parede. Um Van Gogh da vida. Só que não tinha tinta, não tinha nada. Agora imagina onde ele arrumou essa tinta. Na fralda. É criança. Paulo diz que nós somos criança. Eu imagino que a mãe saiu, falou: amor, dá uma olhada lá no neném para ver se tem alguma coisa, parece que estou ouvindo ele fazer um barulho lá. Aí o pai chegou lá, o pai olhou, saiu devagarzinho, em silêncio, foi lá para a garagem, abriu o capô do carro. Amor, estou aqui na garagem, não posso ir lá não, vai lá ver o que é. Brincadeira. Mas ele é criança. Agora presta atenção. Ele é perfeito? É, mas ele é criança, ele faz criancice. Agora o pai vai pegar ele e falar: não, perdeu, está até fedendo já. Perdeu, ficou fora da geladeira, perdeu, está fedendo, estragou, rançou. Põe no saco de lixo, põe lá fora? Não. Ou então vou trocar ele. Vou ver se eu troco ele por um que não faz isso. Não tem, todos fazem. É normal. Presta atenção. Porque você está no começo da sua caminhada cristã, às vezes você está fazendo pinturas, sem ser Van Gogh. E você acha que por causa disso você é imperfeito. Não, você não é imperfeito. Você é perfeito, é completo em Cristo Jesus. Você está em Cristo. Glória a Deus. Agora, qual que é o problema nosso? O problema nosso é porque do ponto de vista natural, parece que eu estou sendo feito ainda, eu estou recebendo ainda. Do ponto de vista humano e natural, nós pensamos que as nossas falhas nos fazem incompletos. Nós até achamos que as nossas falhas ofendem Deus. Pode ficar tranquilo. Deus continua tranquilo, não precisa de nada, não mudou nada. Quando nós falhamos, não muda nada para Deus. Você acha que as pessoas acham que, pois é, Deus está triste comigo. Você não é o umbigo do mundo. Deus não muda o temperamento dele por causa disso. Não, a palavra de Deus diz que Deus se irava. Então, no Velho Testamento. No Novo Testamento você não vê isso. No Novo Testamento você vê o contrário. No livro de Isaías, quando Isaías 61, lá diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí, Jesus chega lá no templo, em Israel, em Jerusalém, abre o pergaminho e começa a ler onde está escrito em Isaías. Aí ele vai falando, e ele fala: e ele me enviou a pregar aos cativos, e ele fala: e ele me levou a pregar, a ensinar, a falar do ano aceitável de Deus. Aí nessa hora Jesus não falou, e o dia da vingança ele não fala. Ele fala o ano aceitável de Deus, e ele fecha o pergaminho.
Ele não fala o dia da vingança do nosso Deus. Pastor, que dia é o dia da vingança de Deus? O milênio. É no milênio que a vingança de Deus vai se manifestar contra as nações. Mas hoje não. Hoje Ele é Deus de amor. Se alguém falou para você que está acontecendo isso, e caiu o avião, e essas coisas, é a mão de Deus, Deus não faz isso. Quem mata é o diabo. Deus não mata. Deus não põe doença. Deus tira. Deus colocou sobre Jesus para que nós não tenhamos. Quem está entendendo? Então, mas às vezes do nosso ponto de vista natural, nós não compreendemos. Mas você e eu, nós precisamos de parar de colocar a obra consumada como um alvo final. O nosso ponto de partida é a obra consumada da cruz. Na cruz, é daqui para frente. Quando Cristo disse, está consumado, esse é o nosso início. Alguém pode dizer aleluia? E porque Ele consumou a obra, eu já começo da posição em que eu fui aperfeiçoado. Ele fez por mim. Você não começa a sua batalha espiritual esperando que um dia o inimigo seja derrotado. Ele já foi lançado por terra. Golias caiu por terra porque ele tomou uma pedra na cabeça. A pedra é Cristo. A rocha é Cristo, a pedra é Cristo. Aquela pedra representa Cristo. A pedra feriu a cabeça do diabo. Foi isso que ele falou em Gênesis 3,15, que ele vai ferir o calcanhar, mas aquele pé vai esmagar a cabeça da serpente. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Você é justo. Mas muitos crentes gostam de chegar diante de Deus, é muito piedoso isso, e começar a clamar por misericórdia, sabe? Chamar por misericórdia, e ainda usa aquele texto ainda, mas a palavra de Deus diz, nunca lestes? A palavra de Deus fala de uma parábola que Jesus contou do pobre que estava clamando por misericórdia. Pois é, querido, foi antes da obra consumada. Se tivesse essa parábola, parte 2, o retorno, ela seria diferente. Ela seria, aquela pessoa já tinha sido curada e tinha tido um encontro com Jesus. Então ele já falaria, agora eu não preciso mais daquele tipo de misericórdia. Agora eu preciso viver como filho de Deus. Glória a Deus. Quando você crê que já é aperfeiçoado em Cristo, você então entra no descanso que Hebreus fala. Nesse descanso, nós oramos a partir da vitória que nós já temos. Nós fazemos guerra espiritual a partir da obra consumada de Cristo. Cristo já venceu por mim. Aleluia. É nessa posição de vitória que eu enfrento o inimigo. Nós precisamos ter muito cuidado com o ensinamento de homens. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. É pelo esforço que ele tem? Não, é pela fé que Cristo já fez por mim. Mesmo que eu não veja a perfeição ainda. Mesmo que eu não veja perfeição em mim ainda, a minha vida começou a partir da obra consumada de Jesus. Eu não estou dizendo para você que você não tem que crescer. A criança nasce perfeita, mas ela cresce. Ela cresce. E no processo de crescimento, as suas mãos começam a palpar e pegar, seus pés começam a andar. É um processo normal, uma criança nasce perfeita, mas ainda precisa crescer, e nesse processo, ela vai ser ainda mais perfeita. No livro de João, capítulo 19, daqui a pouco nós vamos ler os textos. Nós vemos a história de Jesus, da crucificação de Jesus. E as últimas palavras que Jesus diz na cruz foi, está consumado. Tudo começa aqui, está consumado. Quando a obra de Cristo termina, então a nossa obra começa, a nossa prática cristã começa. Nós começamos a nossa vida cristã com o estar consumado de Jesus. Aquele cálice que Jesus pegou lá no Getsemane, cheio de nosso pecado, das maldições e das nossas condenações, ele bebeu ele completamente. Por isso que ele falou, está completo. O julgamento já foi consumado. Havia um sangue clamando, que era o sangue de Abel lá no Éden. Então, o sangue de Jesus vertido na cruz respondeu ao sangue do primeiro homem que havia sido assassinado lá no Éden, ou lá na época de Adão, não era no Éden, mas fora do Éden, no começo, no início. Presta atenção, o julgamento foi consumado.
Ele levou sobre si a nossa condenação, a morte, as enfermidades. Quem pode dizer amém? Tem um vídeo que mostra isso. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Aleluia. Entende um pouco mais do que eu estou falando? É isso que nós estamos pregando. Jesus levou sobre ele. Jesus tomou. Ele tomou sobre ele todos os nossos pecados. Semana passada eu falei sobre algo que os crentes têm feito, misturando psicologia com cristianismo, que são as quebra de maldições. Tem que fazer quebra de maldição. Eu acho que pode abaixar, que está fazendo um barulho. Não sei o que é aí. Retorno? Não? E aí não tem. Eu não preciso de fazer quebra de maldição. Eu preciso de crer que Jesus levou as maldições sobre ele. Eu preciso de crer. Eu preciso de confiar que Deus fez isso.
Quem me entende? A santidade de Deus, ela exigia a morte do pecador, mas agora Cristo morreu em nosso lugar. Agora o homem caído pode ser reconciliado com Deus de amor. Ele diz: está consumado. Está consumado. É completo. Chegou ao fim. Finalizou tudo que precisava. Agora, presta atenção. Quando Jesus faz isto, daí para frente ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele fica 40 dias aqui na terra. As palavras que Jesus diz, depois que ele consumou a obra, são extremamente importantes, porque essas palavras que ele diz agora depois que a obra foi consumada, tem tudo a ver comigo e com você, tem tudo a ver com a igreja. E é interessante, eu tirei 2 momentos aqui, duas ocasiões em que Jesus libera uma palavra. E eu peguei as 2 palavras para você entender. Primeiro momento que Jesus encontra com os discípulos, você sabe qual foi a primeira palavra que Jesus disse para os discípulos? Paz seja contigo. Paz esteja em vocês. Primeira palavra. Isso tem algo, eu vou ler para você, João 20, verso 19. Essa é a primeira palavra de Jesus, depois que ele morreu, ressuscitou, é a primeira palavra que ele fala para os discípulos. Olha o que ele fala. Verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, era domingo. Domingo é o dia do Senhor, sim. É a palavra de Deus que garante. Domingo não é o dia de nós descansarmos, domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós tiramos para o Senhor. Olha, está escrito aí: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus. Ele estava com o corpo glorificado. Ele passa pela parede, sem precisar abrir a porta, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, o que ele disse? Paz seja convosco. Paz. Essa foi a primeira palavra. Foi a primeira maneira, foi a primeira palavra que Jesus disse para os discípulos. Depois que o Senhor ressuscitou, ele encontrou os seus discípulos e ele, olha aqui, queridos, olha aqui. Ele mostrou, ele chegou, e ao chegar, todos os que estavam ali perceberam que era Jesus. Por quê, pastor? Porque viu as feridas na mão dele. Quando os discípulos viram as feridas, ele então disse: sabe por que tem essas feridas? Para que vocês tenham paz. Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Só podemos encontrar paz quando eu compreendo a obra consumada da cruz. Se eu não compreender a obra consumada de Cristo, o meu cristianismo é um tormento e não tem paz. Eu sirvo Deus, eu sou filho de Deus, mas eu fico sem aquele tormento o tempo todo, preocupado. Eu vou pecar, eu não posso falar, eu não posso brigar, igual o Geraldinho lá. Se alguém pegar a Bíblia, está enrolado. Só a paz. O outro dia, eu vi um pregador na televisão. Eu já falei, eu tenho que parar de ver esses trem. E o pregador falando, pegou o microfone e falando: vocês acham que eu tenho certeza que sou salvo? Não tenho, eu ainda estou tentando, buscando ser santo, separado de Deus. E aí mandava a mão na mesa, e eu, aleluia, aleluia. E eu ficava olhando, eu falei: quem botou o microfone na mão desse abençoado? Quem falou que ele é pastor? Será que foi a mãe dele? Aí depois eu vi que ele nem é mais pastor, já é apóstolo. A esposa deve ser uma apostila. Porque, não, sério. Olha o que ele estava falando. Ele estava falando algo, dizendo: quem diz que eu sou? Eu não sei se eu sou salvo. Eu não sei se o dia que Jesus viesse eu vou ser arrebatado ou eu vou para o inferno. Eu falei assim, a vida dele já é um inferno. Ficar com medo o tempo todo de sem saber se eu não sei se eu sou filho de Deus agora, ou se eu não sou, eu não sei se eu tenho salvação ou se eu não tenho. Presta atenção, irmãos. A palavra de Deus diz que Jesus diz que nós estamos na mão do Pai, e diz que da mão do Pai ninguém nos arrebata. Ninguém nos tira. Ninguém nos tira esta condição, esse DNA de Deus, da divindade de Deus.
O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo pode até se entristecer, mas ele não entristece e começa a te condenar, não. Ele se entristece dentro de você por causa de comportamento errado. É normal, é isso mesmo. Mas ele faz isso para conduzir você ao arrependimento. Não é a tristeza que é o arrependimento. Não é a tristeza que é o arrependimento. A tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento. Aleluia! Não é a tristeza que é o arrependimento, é a condução. Que os outros acham que é viver com sofrimento. Eu falei aqui semana passada, o sofrimento de Jó, segundo os estudiosos, duraram 9 meses. Mas o povo acha que foi a vida inteira. E aí a pessoa fala, eu estou no deserto. Você passa um ano e fala, eu estou no deserto. Você passa um ano, eu estou no deserto. Eu falei, onde esse menino mora? Porque onde eu moro tem rio, Paranaíba, tem tanta coisa. E ele está morando no deserto. Pastor, não é fácil. Pastor, não é fácil ser crente. Não é fácil servir a Deus. Eu falo assim, eu escuto e falo assim, eu acho que eu estou no outro planeta. Porque eu acho muito simples servir a Deus. Eu acho difícil servir o diabo. Servir a Deus é maravilhoso. Eu sou pastor, às vezes eu vejo os pastores, tem uma reunião de pastores aqui. Um dia eu fui na reunião de pastores e um pastor começou a falar de tanto problema, dificuldade. Eu interpelei, eu entrei pelo meio. Falei, irmão, eu não sei se você tem passado por isso, mas eu não tenho não. Eu tenho uma igreja que o povo é fiel a Deus, busca a Deus, são tementes a Deus, são intensos, tem encargo, tem coração. Mas há traição. Mas meu filho, Jesus teve o Judas, você não quer ter? Jesus teve Judas. A questão não é Judas, a questão é como eu lido com Judas. Jesus lidou com Judas da maneira certa. Eu só preciso de aprender a lidar. Na sua vida você tem que só aprender a lidar. Em Deus, pelo Espírito, normal. Não tem nada de errado nisso. E aí eu fico vendo as pessoas com tanta dificuldade. Eu não sei o que eu vou pregar domingo. E eu tenho outro problema. Eu não sei qual pregação eu vou pregar domingo. Tem muitas guardadas. Tem muitas engavetadas. É só tem muitas engavetadas. Eu falo, que hora que eu vou tirar essa aqui? Não, acho que essa mesmo eu não ia ministrar ela hoje. Eu ia ministrar a outra hoje. Eu deixava para domingo que vem. Mas o Espírito de Deus colocou no meu coração. Ensina eles a respeito da obra consumada. Ensina. Quebra essa mentira, esse engano. Porque você só vai ter paz se você é líder de célula, presta atenção. Você só vai ter paz para liderar quando você entender a obra consumada de Jesus. Então tá bom, pastor, eu vou parar de liderar. Quem falou que eu não quero que você pare de liderar? Eu quero que você entenda a obra consumada de Cristo. Eu quero que você compreenda. Quando você compreender, não vai ficar pesado não vai ter aquele peso de cuidar das pessoas, não vai ter. Por quê? Porque você vai ver, vai entender que você não está fazendo na sua força. Não é por força e por violência, mas é pelo poder de Deus. Muitos tentam viver a vida cristã em sua própria força, de acordo com o seu conceito natural, o resultado. Sabe qual é o resultado de você tentar fazer na sua força natural? É cansaço de alma. É ansiedade, é peso, é angústia. Você pode ter revelação, você pode hoje ter revelação que você já tem esta paz em Cristo Jesus. Sabe, irmãos? Toda a vida cristã começa a partir da obra consumada. Mas também, líderes, toda liderança começa a partir da obra consumada. A partir da obra consumada. É algo que você e eu precisamos de compreender. Por isso, meu irmão, descanse no Senhor, lance sobre Ele todo o peso, você vai multiplicar a sua célula. Por quê, pastor? Porque você está compreendendo a obra consumada. O Senhor, Ele nos garante paz. Tem algo pior do que você viver uma vida sem paz? Tem algo pior? Você levanta, deita, dorme, você trabalha, mas você não tem paz. Você anda na rua sem paz, atormentado, com medo, apavorado, debaixo de condenação. Ele está dizendo, só tem paz, querido, presta atenção, quem não está debaixo de condenação. Só tem paz quem sabe que Deus cuida dele. Só tem paz quem sabe que Deus é o provedor. Só tem paz quem acredita no perdão de Deus. O perdão total de Deus.
Deus já perdoou o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Já. Porque a palavra misericórdia é graça, é favor imerecido. A misericórdia dele vai se renovar amanhã. A graça dele se renova. Você não precisa pedir não, vai se renovar. Todo dia de manhã vai vir maná do céu. Vai vir, você não precisa nem pedir. Ó, Deus, vem me dar. Não, já deu. Você já tem. Você tem a convicção, a certeza disso, que o Espírito Santo mora em você. Preciso terminar. A segunda palavra de Jesus após a obra consumada está lá em João 21. A primeira foi: paz seja contigo. Paz, tenhamos paz. A segunda está em João 21, verso 15. Vou falar só essas duas palavras. Verso 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Eu não quero pegar o princípio aqui de que Jesus perguntava para ele o amor ágape e ele respondia o filéus, né, no original. Não é esse o aspecto que eu quero pegar. O que eu quero pegar para você aqui, mostrar para você, é que Jesus, quando ele chega lá no mar da Galileia, os discípulos estão pescando. Pedro tinha desistido da caminhada, voltou a pescar, voltou a fazer o que ele fazia antes. Então ele convida os discípulos para vir comer. Isso é maravilhoso. Ele convida os discípulos para vir comer. Eles estavam pescando, não tinham pescado nada, e eles convidam os discípulos para vir comer. Quando eles chegam, Jesus já tinha acendido o fogo e já tinha os peixes e os pães para eles comerem. Quem levou para ele? A provisão de Deus. Agora é interessante, é maravilhoso isso, porque Deus coloca, o Espírito Santo coloca na sequência. Primeiro é paz, aí depois vem o amor. Porque na verdade, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus estava querendo trazer à memória de Pedro uma situação que tinha acontecido antes. Que ele queria mostrar para Pedro que Pedro só iria amar ele quando ele descobrisse, na obra consumada da cruz, que ele é amado por Deus. É isso que Jesus estava querendo mostrar para Pedro. Ele estava querendo acender em Pedro o entendimento, clarear para Pedro que a partir da obra consumada, ele pode compreender. Quando Jesus mostra o buraco nas mãos, eu acredito que o buraco tenha sido aqui e não aqui, porque aqui é cheio de ossos, mesmo que seja metacapos pequenos, mas tem. E são os ossos daqui. E quebraria. E a palavra de Deus diz que nenhum osso foi quebrado. O único lugar possível seria aqui no meio das canas do braço. Então, é só uma curiosidade. Aí, ele mostra o buraco nas mãos, mostra o buraco do lado da lança, e ele deixou o buraco, porque ele poderia ser regenerar esse buraco, ele é Deus, mas ele deixou porque ele queria mostrar o quanto ele amava cada um daqueles discípulos. Ele deixou. Ele mostra para os discípulos, ele mostra que aquilo ali era a expressão do amor dele, o quanto nós somos importantes para ele, o amor seu para com Jesus, com Deus, é proporcional, presta atenção, ao entendimento que você tem do amor dele por você. Pedro disse antes de Jesus morrer, antes da obra consumada, Pedro disse: eu sou o discípulo que ama Jesus, não vou deixar nem ele morrer. É tão interessante que eu estava pensando hoje de manhã, pensando nisso. Ele amava tanto o Senhor que ele não queria que o Senhor completasse a obra, consumasse a obra. Ou seja, deixa que eu seja o Deus aqui e o Senhor seja simplesmente um homem. Porque eu amo o Senhor Jesus, ninguém vai matar o Senhor. Se vier matar o Senhor, vai ter que passar por cima de mim primeiro. E de fato, ele tira a espada, corta a orelha de um soldado. Imagina Jesus olhando e falando: ei, Pedro, só falei para comprar a espada, era só por uma questão mesmo de dar flagrante em nós aqui. Agora, não mandei cortar a orelha de ninguém não, Pedro. Ele pega e cola a orelha do soldado. Ah, pelo amor de Deus, eu falei para o Pedro que era só para comprar uma espada, ele já achando que era para matar alguém. E aí então, ele não queria que Jesus cumprisse o propósito. E então, ao falar com Pedro dessa maneira, o entendimento que nós temos é que ele está dizendo: Pedro, presta atenção, esqueça os mandamentos, porque o mandamento é: amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse é o mandamento. Agora, no Novo Testamento é diferente. Nós o amamos porque ele nos amou.
O seu amor por Deus é proporcional à revelação que você tem da obra consumada. E do quanto Ele ama você. O quanto Ele expressou amor na cruz. O quanto Ele se entregou. Ninguém vai conseguir amar o Senhor como um mandamento. Por quê? Porque o mandamento é lei. E ninguém jamais cumpriu a lei. Ninguém jamais cumpriu a lei. Porque a palavra de Deus diz que se tropeçasse em uma das leis, perdia todas elas. Tem 613 leis. 613 leis. Até o número 13 é proporcional, dá para mostrar que esse negócio não presta. Aí, depois apaga essa parte na gravação. Sabe, querido? Uma vez que nós entendemos o quanto nós somos amados, então a nossa resposta é espontânea. Nós amamos o Senhor. Mas nós ficamos tentando amar. Eu preciso de amar o Senhor. Eu amo tantas coisas do mundo. Eu queria amar o Senhor. Então eu sou um fracassado porque eu queria amar o Senhor. Tenha a revelação da obra consumada de Jesus na cruz. E compreenda que esta obra foi uma expressão do amor dele por você. E quando você compreender isso, você vai espontaneamente amar o Senhor. Nós o amamos na medida que temos revelação do quanto nós somos amados por ele. Aleluia. Quero terminar. Falar para você que a verdadeira vida cristã começa com a obra consumada na cruz. Você é completo em Cristo Jesus. Você já está aperfeiçoado nele. Você é justiça de Deus em Cristo. Você está perdoado eternamente. Os seus pecados, a palavra de Deus diz que o Pai jamais se lembrará. Eu estava lendo um texto essa semana. Preparei uma palavra sobre isso. Coloquei os tópicos lá. Deus não pode contemplar pecado em você. Não pode. Por quê? Porque se Ele dissesse que está vendo pecado em você, Ele estaria dizendo que o sacrifício de Jesus tinha sido insuficiente. Ele não pode contemplar. Ele não pode. Não é que você não erre. Não erra. Presta atenção, é porque ele não pode ver, porque o sangue de Jesus pagou o preço por todos os seus pecados. Como ele pagou o preço por todos os seus pecados, ele não pode mais ver pecado em você. Ele vê o sangue de Jesus cobrindo você. O Espírito Santo não imergiu você em Cristo, sim ou não? Quando ele olha para você, ele vê você ou vê Cristo? Vê Cristo. Ele vê Cristo. Aleluia. Ao que você entender isso, você vai dar tanto glória a Deus. Não tente conquistar o amor do Senhor. Você já é amado por Ele. Nós fomos justificados agora pela fé. Então nós temos paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Tudo começa aqui com essa paz. Depois disso nós entendemos que nada pode nos separar do amor dEle. Nós já fomos conquistados por sua graça. Aleluia. Se nós respondermos a Ele que nós queremos ter luz dessa obra consumada, então nós vamos compreender o quanto Ele nos ama. Infelizmente, muitos querem começar seguindo a Cristo sem ter provado esses dois pontos anteriores que eu disse para você. E aí então a vida cristã dele, porque ele não experimentou a obra da cruz, a vida cristã dele é difícil. É difícil servir a Deus. É difícil liderar uma célula. É difícil cuidar das pessoas. É difícil. Por quê? Porque ele está fazendo na força dele. E aí na sua força realmente é muito difícil. Como ele não tem paz, então ele também não experimenta o amor. E aí ele se sente condenado. E agora eles ficam tentando conquistar a aprovação de Deus através de suas obras, dos seus sacrifícios. Essa situação pode mudar hoje na sua vida, crendo na obra consumada de Cristo. Basta que você comece de onde Cristo terminou. Não é o alvo chegar lá, é daqui para frente. Esse é o grande segredo da vitória cristã, da vida cristã. Fica de pé. Deixa eu contar algo para você. Acha aquela música, por favor. Acha aquela música, por favor, Nada Além do Sangue. Olha aqui, queridos.
Quando Deus criou Adão, presta atenção, Ele soprou sobre Adão o sopro de vida. Quando Adão acordou, porque Ele soprou o sopro de vida dele, quando ele levantou, Ele falou para Adão: Adão, pega essa enxada, vai plantar um jardim para você. Não, Ele não fez isso. Quando Deus criou Adão, já estava tudo pronto. Tudo pronto. Adão olhou e falou: mas que lugar mais maravilhoso é isso aqui? Que lugar de prazer é esse? Aí Deus falou assim: certinho, Adão, é isso mesmo que é o nome daqui, Éden, lugar de gozo, lugar de prazer. Estava tudo pronto. E Deus diz para Adão: Adão, isso aqui é tudo seu. Você não precisa de fazer nada. Você não precisa de plantar nada. Você não precisa de se esforçar para nada. Eu já fiz para você. Você só tem que guardar e cultivar. Presta atenção. Adão é um símbolo a respeito de nós. É um símbolo para nós. Nós também, da mesma maneira, recebemos o sopro de vida. O Espírito Santo é pneuma, sopro. Entrou dentro de nós. Quando o pneuma, o sopro, o Espírito de Deus entrou dentro de nós, aí então ele diz: eu tenho para vocês uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de não condenação, uma vida de justificação, uma vida de perdão, de cuidado, de amor. Diga glória a Deus, irmãos. Receba isso para você. Quando você fala amém, você está dizendo o nome de Deus 3 vezes. Aleph, Men, Nu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Você está trazendo isso para dentro de você. É isso que eu creio. É isso que eu quero viver. Aleluia. Jesus também, ele sopra sobre os seus discípulos e ele fala a mesma coisa. E ele mostra que nós somos uma nova criação. Essa nova criação, ela recebe o sopro igualzinho àquela velha criação. Pede para o pessoal da ceia entrar, por favor. Para um pouquinho esse movimento. Eles vão pedir lá. Olha aqui, queridos. Igualzinho Adão ganhou um jardim do Éden, Deus também, igualzinho, presta atenção. Deus não te chamou para conquistar algo. Deus te chamou para receber algo. Para ganhar algo. Isso é a vida cristã. Ele te chamou para uma obra consumada, já feita. Ou no inglês, the finish, o fim. Está finalizado. Ele te diz apenas: vem para cá, filho. Vem para cá, filha. Vem cultivar aquilo que eu já te dei. Cultivar fala de fazer crescer aquilo que o Senhor já nos deu. E esse algo que Deus quer que você faça crescer, já inclui tudo. Você pode comer de toda a árvore do jardim. E olha, tem muita coisa para você. O jardim era um lugar de riqueza. Nós achamos que do jardim só tinha árvore e o rio. Árvores e rio. Mas a Bíblia diz que lá havia todo tipo de pedras preciosas. Ouro puro. Coisas preciosas. Sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? E isso é o que nós podemos viver. Tanto no mundo espiritual como na vida terrena. Deus quer nos dar o melhor. Deus quer nos levar a usufruir o melhor. Eu não preciso de conquistar isso não. Eu só preciso de receber. Se eu creio que sou justo pela fé, eu não estou mais procurando ser justo. Eu já descansei. Então eu posso orar. Eu posso entrar com ousadia. Eu posso. Alguém falou: pastor, então não precisa mais de orar e jejuar. Não é isso. Você vai fazer tudo isso, mas não porque você quer conquistar algo, mas porque você quer usufruir desse algo. É começando da obra consumada. Assim você começa
da posição que você tem que começar, que é a obra consumada. Alguém fez uma pergunta para mim, eu gosto de perguntas. Façam perguntas para mim no meu e-mail, no WhatsApp, eu gosto de perguntas. Porque as perguntas me fazem crescer tanto. Alguém perguntou, pastor, por que em alguns lugares Jesus diz que ele é o noivo da igreja? Em outros lugares ele fala que ele é o esposo. Falei, boa pergunta, que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Boa pergunta. Aí eu fui no livro de Cantares para entender. Você sabe por que em algum momento ele se apresenta como noivo? Porque o amor do noivo queima muito mais do que o amor do esposo. A paixão, o fogo, a expectativa. Então, em alguns momentos, ele se apresenta como noivo, mostrando o seguinte: eu tenho grandes expectativas para cuidar dos meus filhos. Eu tenho grande expectativa para cuidar da igreja do Senhor. É normal, é natural isso. Da noiva também. É natural. Por isso que às vezes a igreja é apresentada como noiva e outras vezes como esposa. Aí você vai perguntar, pastor, ele é noivo e esposa. Ele é noivo ou ele é esposo? Então, ele é esposo e ele é noivo. E ele é esposo, e ele é noivo e é esposo. É como João, que viu ele como cordeiro e como leão. Em um dado momento ele olhava, ele era um leão. Depois ele olhava, ele era um cordeiro. Ou seja, como cordeiro, ele morreu. Mas como leão, ele ressuscitou. É o mesmo entendimento. O Senhor te ama com amor. Um amor tão intenso que incendeia. O amor de Deus por você é tão intenso, presta atenção. Ele é tão intenso que um dia ele se fez homem e ele amava tanto você, e ele era homem, como homem, tanto você, que ele morreu de tanto amor por você. Ele morreu. Quando Cristo estava aqui conosco, ele era Emanuel, Deus conosco. Agora ele não é mais Emanuel. Agora ele é Deus em nosco. Deus em nós. Deus dentro de nós. Deus habitando dentro de nós. É esse Deus que ama você. Que, sabe, que se entregou por você. Que um dia, lá na cruz, ele partiu o corpo dele por nós. Ele entregou o corpo dele na cruz. Ele disse, pegou o pão e ele disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Entregue por vós. Doado por vós. A palavra de Deus diz que Jesus pegou o vinho e disse, esse é o meu sangue derramado na cruz. Isso simboliza o meu sangue derramado na cruz. Vertido na cruz. Eu imagino que os discípulos não estavam entendendo muito bem, porque os discípulos não tinham entendido ainda que Jesus iria morrer. Não tinham entendido ainda. Eles não estavam entendendo muito bem, mas eles estavam caminhando. Presta atenção. Ele disse que ele havia tomado, e iria tomar sobre ele, e ele tomou, mas antes ele estava falando que porque iria acontecer, ele tomaria sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Enfermidade é diferente de doença. Porque a Bíblia Sagrada fala de enfermidade e fala de doença. Enfermidade está falando de algo relacionado ao seu corpo físico. Doença está falando de algo relacionado à sua alma. A nossa alma. O Senhor cura o corpo físico e cura a alma. Porque o espírito já está perfeito.